Boa noite, igreja. Se você tem a sua Bíblia, você pode abri-la no livro de Marcos, capítulo 5. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, eram quase 2000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram endemoniado o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Porém Jesus não permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. E o nosso tema hoje, irmãos, é esse aí: só por Jesus nos livraremos de toda influência do mal. Existe o domínio do mal e existe a influência do mal. E só por Jesus uma pessoa pode ser liberta do domínio do mal. E somente por Jesus também uma pessoa pode ser liberta da influência do mal. Então, nosso objetivo hoje é falar dessa libertação, da libertação que existe em Cristo Jesus de toda influência do mal. Aqui, como a gente vê no capítulo 5, até na Bíblia, você pode ler que Jesus vai ao encontro do Gadareno. Jesus ele vai ao encontro, irmãos, de uma alma atormentada. Essa alma está atormentada por demônios, e você deve saber, meus irmãos, que os demônios foram anjos, mas são anjos hoje decaídos, por isso não podem ser chamados anjos, eles são chamados demônios. Eles se revoltaram lá no céu contra Deus e foram expulsos de lá. Então, a única atividade que tem um demônio é nos atormentar. Eles não têm outra coisa a fazer nesse mundo, a não ser tentar nos fazer cair, perder a nossa alma, atormentar a nossa vida espiritual. Existem dois extremos quando nós falamos sobre demônios.
E o cristão, às vezes, ele peca por um ou outro extremo. O primeiro extremo é achar que um demônio não existe. Não, os demônios não existem. Bom, Jesus está falando com os demônios. Ele está falando com uma legião de demônios. E se Jesus está falando, é porque existe. Então sabemos que ele existe. Isso é um extremo. Você achar que não existe demônio. Agora, o outro extremo é você fazer dos demônios parte da sua vida. Parece que tudo é demônio. Ah, o demônio está aqui, o demônio está ali, é o demônio. Quer dizer, a pessoa não tira o demônio nem da cabeça, da sua boca, parece que o demônio está no seu coração. Então esse é outro extremo. Olha, o inimigo, Satanás, o diabo, e os seus comandados, que são os demônios, eles vão ficar felizes de qualquer jeito, de qualquer um desses dois extremos. Você pensar que ele não existe, ele está muito contente. E se você ficar ocupando a sua mente, o seu coração só com os demônios, ele vai ficar contente do mesmo jeito, tá bom? Então, olhando para esse texto, é o texto que nós temos a pior figura de um homem na Bíblia. Você não vai ter uma figura pior do que essa. Você não vai ter uma entrevista de Jesus com um demônio maior do que essa. Esse homem está num estado deplorável. É uma imagem humana deplorável. Agora, irmãos, talvez você pergunte, o que esta mensagem tem a ver comigo? O que a imagem desse gadareno tem a ver comigo? Um homem que vivia a clamar pelos montes, um homem que se cortava, um homem que andava nu, um homem que tinha uma legião de demônios, um homem que morava no cemitério. Então você pode chegar e se perguntar, olha pastor, eu não tenho uma legião de demônios em mim, eu não moro no cemitério, eu moro lá na minha casa, eu não fico andando pelado aí, nem roupa curta eu uso. Olha, pastor, eu não fico clamando, gritando pelos montes, eu nem me corto, jamais que eu me cortaria. O que a minha vida tem a ver com o gadareno, com esse endemoniado? O que tem a ver para mim aí nessa história? Então, irmãos, seria inútil não nos ver no gadareno. A pessoa olhar uma passagem dessa aqui e dizer assim, não tem nada a ver comigo esta passagem, nada, nada, nada. É ruim para você, é ruim para o seu crescimento espiritual. Mas a pergunta que nós fazemos é essa aí, eu posso me ver nesse homem? Eu posso olhar um texto como esse e ver a alma mais atormentada das Escrituras, ver uma pessoa que em lugar nenhum das Escrituras dizem que tem uma legião de demônios, uma legião era 6.000 soldados romanos. Você pode olhar para esse homem e dizer assim, em que eu pareço com esse homem? O mal é sistêmico, nós todos somos pecadores. Eu posso não estar sob um domínio completo de Satanás, do inimigo de nossas almas, mas eu posso ceder partes da minha vida ao mal, eu posso ceder parte da minha vida sim ao domínio dos demônios. É possível ser vencido pelo mal. Se não fosse possível ser vencido pelo mal, por que Jesus diria para Pedro, Simão, olha aqui, eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo. Satanás pediu a sua alma para mim, Satanás me pediu você para mim, eu orei para ti, para que você não desfaleça. Então se, meus irmãos, nós não podemos ceder áreas da nossa vida para o mal, porque já somos crentes, por que Jesus diria isso? Porque Paulo, por exemplo, iria escrever para os romanos, não te deixes vencer pelo mal, ou do mal, mas vence o mal com o bem. Se a gente não pode ser vencido pelo mal, por que porque Paulo diria uma frase dessa? Versículo aqui, vamos lá nas Escrituras. Não te deixes vencer do mal. Para que essa frase? Vamos tirar ela das Escrituras. Se eu não posso ser vencido pelo mal, então Paulo está errado. Melhor, ele escreve lá em Efésios capítulo 4, versículo 26, irai-vos e não pequeis. Bom, quer dizer que a ira é pecado? A ira é pecado. Nós temos um homem aqui muito irado no capítulo 5. Ainda Paulo no versículo 27 do mesmo capítulo, do mesmo livro de Efésios, diz assim, não deis lugar ao diabo. Então podemos sim não estar dominado por Satanás, mas nós podemos pegar a nossa vida e ceder áreas importantes de nossa vida para o inimigo, para o uso e o abuso dos demônios. Irmãos, vamos a esse encontro então no capítulo 5, versículo 1.
chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro nos sepulcros. Por isso a mensagem chama o encontro nos sepulcros, né? Então saiu aqui logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com o espírito imundo. A primeira coisa que nós vemos nesse encontro é que Jesus, ele encontra um homem abandonado. Ele está sozinho, irmãos. Esse homem está completamente só. Ele não tem a família dele do seu lado. Ele não tem amigos do seu lado. Ele não tem pessoas conhecidas ou alguém da sociedade do seu lado. O ser mais próximo daquele gadareno, quando você olha para as Escrituras, o ser mais próximo realmente eram os porcos. Por isso os demônios falaram: olha, podemos entrar nos porcos? Então ele está sozinho. Olha, nós estudamos aqui aquele encontro que Jesus, ele teve com o pai daquele menino possesso, o pai de um menino endemoniado. Lembra daquela casta que nós estudamos? Pois bem, aquele menino, ele tinha uma casta. Era um demônio muito forte que estava no ser daquele menino, mas ele tinha uma vantagem muito grande sobre esse endemoniado aqui. Esse endemoniado, além dele ter uma legião de demônios, ele está sozinho. Aquele menino, o pai dele disse: olha, desde a sua infância o demônio pega ele, joga ele na água, joga ele no fogo, bate na parede, vira piroleta, né? Ou seja, está acabando com a vida do meu filho. Só que tem uma coisa: aquele pai nunca abandonou aquele filho. Ele tinha um pai para cuidar dele. Ele tinha um pai para orar por ele, para interceder por ele. Um pai para pegar ele e levar ele no médico, para levar ele no psicólogo, para levar no psiquiatra que fosse. Um pai para levar ele para Jesus. E aquele pai levou ele até Jesus. Olha a diferença. Jesus, irmãos, enfrenta tempestades, sai de um lado do mar, vai para o outro, até chegar no cemitério onde ele está. Sabe por quê? Porque ele está só, ele está sozinho. Essa é a diferença. Jesus encontra um homem abandonado. Ele foi literalmente posto para fora da cidade. Eles pegaram ele lá porque ninguém podia com ele na cidade. Onde é que nós vamos colocar esse menino? Não tinha manicômio naquele tempo, não tinha um André Luiz, uma Santa Helena, não tinha um EM. Então, onde nós vamos colocar esse menino? Bem, né? Vamos pegar esse menino e jogar ele fora, joga ele para o pior lugar que puder. Então jogaram ele no cemitério, expulsaram ele da cidade. Ninguém queria ele, os seus pais não queriam ele. Se os pais não queriam ele, então vamos jogar esse menino para fora. Foi amarrado a correntes, deixado a esmo naquele cemitério. E olha, o cemitério é diferente do que nós temos hoje. Eu visitei um cemitério em Itmarsum, que é uma colônia alemã de menonitas. E você pode fazer um piquenique naquele cemitério se você quiser. É bonito de ver, é um lugar agradável. Mesmo no nosso cemitério, aqui na Avenida da Saudade, não é um lugar ruim. Você pode ir lá, ficar lá um pouco, tem uns túmulos bonitos para você ver, algumas frases interessantes. Mas quando você olha para aquelas cavernas que o gadareno morava, para aqueles buracos, aquelas tumbas feitas na rocha, com ossos podres, cheio, um miasma medonho, um mau cheiro terrível, e ele estava lá, abandonado, sozinho. Ninguém se preocupava com a sua alma. Só tinha um que se preocupou. Só teve um que o amou. Sabe quem foi? Jesus. O único que o amou foi Jesus. Jesus não apenas encontrou um homem abandonado, ele encontrou um homem desfigurado por Satanás, pelo diabo. Já falamos sobre isso muitas vezes. Deus criou o homem para quê? O propósito de Deus para o homem, para você ser rico? Não. Para você ser pessoa importante neste mundo? Não. Deus, ele diz por que ele criou o homem. Paulo, ele ratifica lá no capítulo 8 do livro de Romanos. O homem foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Paulo mostra isso lá no capítulo 8, que nós fomos predestinados para ser conforme a imagem do seu Filho. Então, meus irmãos, devemos ser parecidos com Deus, ser parecidos com Jesus Cristo, agir, falar e pensar como Ele. Agora, Satanás,
ele faz de tudo para destruir essa imagem. Olha os demônios. Qual é o trabalho mesmo dos demônios? Nos pôr a perder. Qual é o trabalho mesmo dos demônios? Fazer com que cada um de nós fique desfigurado. Se ele puder te desfigurar completamente, para ele muito melhor. Se ele conseguir colocar fogo na sua casa, destruir sua família, destruir a sua vida, para ele é um prazer. Mas se ele não conseguir tacar fogo na tua casa, destruir a sua família, destruir você, pode ser que ele pegue uma área da sua vida que você mesmo cedeu para ele, e ele vai bater ali até te destruir. Vamos lembrar que ele vem para matar, roubar e destruir. Então, a intenção dos demônios é destruir a imagem de Deus em nós. O que o demônio quer? Olha só, ele quer nos ver gritando, berrando, dando escândalos a todo tempo. Para quê? Para resolver os nossos problemas. Esse endemoniado está a gritar pelos montes, pelos sepulcros. Mas qual é a diferença de gritar nos montes e nos sepulcros daquele pai, daquela mãe, daquele filho que vive a berros na sua casa, que fica a gritos para que todos os vizinhos escutem? Você não estaria cedendo uma área da sua vida aos demônios toda vez que grita, que age dessa forma? Querendo nos amarrar o tempo todo, Satanás tenta nos amarrar com dívidas, com problemas. Quer nos ver afastados da família, por isso vai viver a esmo lá no cemitério, no sepulcro. Então toda vez que um pai ou uma mãe sai de casa, ele não está sendo diferente desse endemoniado. Esse endemoniado ainda foi levado para o cemitério, mas e aqueles que de livre e espontânea vontade saem de seus lares, abandonam suas famílias, deixam seus filhos? Não seria uma área que você está cedendo para os demônios? Quer que prejudiquemos os nossos corpos? Olha esse homem, ele se cortava. Não, eu não estou me cortando, mas pode ser que está fazendo outra coisa com o corpo. Pode ser que está bebendo, pode ser que está vivendo a tabacos, pode estar a se prostituir na imoralidade, ou todo tipo e sorte de moralidade que existe. É uma destruição do corpo, e nós podemos ceder a Satanás essa área da nossa vida. Quer encher a nossa mente com pensamentos pecaminosos? Olha, esse homem, ele é atormentado de cabeça. Então, Satanás, ele tenta encher a nossa cabeça, encher o nosso coração. O coração que é para ser de amor, de perdão, de graça, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, esse coração é transformado num coração rancoroso, cheio de ódio, de mágoa, de amargura. Então, se nós cedemos alguma coisa, já está sob o domínio dos demônios. Os demônios já estão dominando alguma área de nossa vida. Tem uma legião de demônios bem perto de nós. Toda vez que nós abrimos o computador, toda vez que paramos e ficamos atentos aonde? Na tela de um celular, e esse tem sido o mal dos nossos jovens, de nossas crianças. Eles estão a sofá e celular, sofá e tablet, sofá o computador. Então, veja, repare bem, há uma legião de demônios nesses equipamentos eletrônicos, entrando na mente e no coração, não somente dos nossos filhos, mas dos nossos próprios corações. Estes demônios têm desfigurado muitas vidas. Então, Jesus encontra um homem abandonado. Jesus encontra um homem desfigurado. E Jesus, nesse encontro, ele faz um confronto. Esse encontro gera um confronto entre a luz e as trevas. Jesus, ele vai até o encontro do endemoniado, o endemoniado sai ao encontro de Jesus, os dois vão se encontrar no meio do caminho, e aí a palavra de Deus diz que ele clama, o demônio clama, no versículo 6, quando viu Jesus ao longe, correu, adorou-o e clama, ou seja, clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes.
Olha, a presença de Jesus incomoda o mal. O que ele fala? Que temos contigo. O que mais que ele fala? Não nos incomodes. Duas frases importantes. Para mostrar, meus irmãos, que tem um embate aqui, tem um confronto, vai ter uma batalha. E realmente, não há nada entre Deus, que é luz, e Satanás, que é as trevas. Paulo diz que não há concórdia entre Cristo e Belial, a mesa do Senhor e os demônios. Então, irmãos, o mal que prende uma pessoa, seja grande, seja pequena, seja uma pequena área de sua vida, o mal que te prende na presença de Cristo, só tem uma palavra para ele. Jesus olha no versículo 8 e diz: sai deste homem. É um tempo, meus irmãos, no original, como se Jesus estivesse repetindo a mesma coisa. Sai dele. E ele insiste: sai dele. E Jesus insiste: sai. A presença de Jesus não apenas incomoda o mal. É por isso que o crente, o mal sempre incomoda ele. Ele pode viver debaixo do mal, mas o mal está incomodando a sua vida, até que ele seja libertado. A presença de Jesus confronta, luta com o mal que existe em nós. Lembra que o apóstolo João escreveu lá no seu livro, no capítulo 3, que Jesus se manifestou para destruir as obras de quem? Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então a presença do Espírito de Cristo luta contra essa influência maligna do mal, seja numa pessoa ímpia que não conhece Cristo, quando ele ouve o Evangelho, há uma luta, há uma batalha, uma guerra no seu ser, e no crente é a mesma coisa, como nós já vimos. Para quê, meus irmãos? Porque Deus, ele quer tirar toda a influência do mal de nossas vidas. Paulo, ele escreve para os Gálatas, no capítulo 5 lá, olha, a carne milita contra o Espírito. Milita quer dizer guerra. Milita quer dizer luta, batalha. A carne batalha contra o Espírito, e o Espírito batalha contra a carne, para que não façais o que quereis. É isso que a palavra de Deus diz, que existe uma luta. Agora, só a presença de Jesus pode dizer efetivamente, para o mal, sai dele. Versículo 8, sai deste homem, espírito imundo. Por isso, irmãos, Jesus, ele deu ordem de saída. Nós crendo em Jesus, entregando não somente a nossa vida, às vezes entregamos a nossa vida para Jesus, mas algumas áreas da nossa vida não está bem decidida. Não quer dizer que você vai para o inferno, mas quer dizer que os demônios ainda estão te atormentando. Quer dizer que alguma coisa está errada, e se você não consertar aquela coisa errada, você vai continuar atormentado. Demônio no sentido de tormento. Então, meus irmãos, esse confronto gerado pelo encontro, transformou o encontro num encontro transformador. Jesus, ele veio para realmente arrancar, tirar, transformar a vida daquele homem. Vamos ver aqui no versículo, vamos encontrar aqui o versículo, né? Versículo 15. Quando Jesus expulsou os demônios foram lá para os porcos, não é? O pessoal, os dedos duros correram lá para a cidade, contar para quem estava no campo, para quem estava na cidade. Ou seja, saiu um monte de gente para ver o que tinha acontecido, porque os porcos morreram. E aí então, quando eles chegaram, se depararam com o quê? Se depararam com o ex-endemoniado. Versículo 15. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião. Veja que está tudo no passado. Ele não era mais endemoniado. Está dizendo aqui, né, que ele tivera a legião, ele não tem mais aquela legião. Houve uma transformação. Olha só, assentado, vestido e em perfeito juízo. É um novo comportamento. Esse homem agora, ele está com a cabeça no lugar. Ele está sentado, ele está vestido, ele está em perfeito juízo. Mostrando para nós, meus irmãos, que a presença de Jesus sempre provoca mudança. Provoca constante mudança. Qualquer mudança que houver em nós, saímos das trevas para a luz pelo sangue de Jesus.
Qualquer área da nossa vida tomada pelo inimigo só pode ser vencida pelo sangue de Jesus. Sim, há poder no sangue de Jesus. E não vai ser diferente. Foi um encontro transformador. A presença de Cristo provoca essa mudança constante. Ele quer o quê? Mudar a nossa forma de agir. Por isso, aquele que roubava não rouba mais. E assim por diante. Ele quer mudar a nossa forma de agir. Ele quer mudar a nossa forma de vestir. Esse homem andava pelado, agora ele está vestido. Então, mas eu nem uso roupa indecente, nada. Não, olha, você deve lembrar disso sempre. Transformar o viver é transformar o vestuário também, o seu guarda-roupa. Ele quer mudar os nossos pensamentos. Aquela imaginação má, pecaminosa, imoral, violenta, de morte. Às vezes a pessoa pensa tudo isso. Violência, morte, está no trânsito, alguém te fecha, pronto, que morra, eu vou atropelar essa pessoa, quando pensa que não, até atropela aquela pessoa e pensa que não é uma pessoa que é membro de uma igreja. Imaginação má. Então Cristo, Ele quer tomar conta dessa área também. Não quer só tomar conta de como você se veste, das suas ações, mas quer tomar conta dos seus pensamentos. Ele quer encher o seu pensamento com a palavra. A palavra de Deus habite abundantemente em vós, diz Paulo para os Efésios. Ele quer mudar os nossos sentimentos. Meus irmãos, nossos sentimentos deviam ser de amor, devia ser de perdão. E essas duas palavras devem reger sempre a nossa vida: amor e perdão. Amai-vos uns aos outros como Cristo vos amou. Olha, amai-vos uns aos outros. Veja só, mas só isso não basta. Por quê? Porque às vezes a pessoa não vai te amar. Você vai fazer um mal ou alguém vai fazer um mal para você. Aí é a hora da outra palavra que deve reger os seus sentimentos. Sentimento de amor, sentimento de perdão. Mas veja só o gadareno, só havia ódio no seu coração. Por isso ele gritava tanto. Por isso ele arrebentava as correntes. Ele estava odioso das pessoas, odioso de Deus, odioso de tudo, da vida, das pessoas. E olha, algumas pessoas carregam ódio e mágoa tremenda no seu coração. Nada vai estar bom para essa pessoa. Não é os problemas agora ou depois. O problema é ela, a pessoa que é cheia de mágoa e de rancor e ódio, ira. Então veja, esses demônios tomaram conta da vida daquele homem e ele então estava a gritar sempre odioso. Então Cristo, Ele quer mudar esses sentimentos em nós, para que sejam transformados em amor e em perdão. Olha, Ele quer que apresentemos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como Paulo fala para Romanos. E não, como ainda fala para Romanos, como instrumentos de imoralidade, obedecendo aos desejos e às concupiscências. Nós vamos decidir se vamos ceder o nosso corpo à influência do mal, à influência de Satanás, permitir que ele se irande, e ele vai ter o maior prazer de pegar a minha vida, a sua vida, a nossa vida, e se irandar e transformar o nosso corpo num instrumento de imoralidade. Ele faz isso. Foi um encontro transformador. Irmãos, Jesus não é uma adição. Jesus é vida. Às vezes nós queremos, assim, fazer com que Jesus seja um adicional. Sabe quando você já tem arroz e feijão? E aí você fala assim, essa comida está muito sem graça, eu vou fritar um ovo. Olha, é uma delícia, né? Você só tem arroz e feijão, mas quando tem um ovo é diferente, o negócio melhora 1000%. Né? E se tiver um bife, alguma coisa e tal, tá vendo? Você está adicionando. Mas se você estivesse comendo só arroz e feijão, você estava comendo ou você não estava comendo? Você estava comendo. Se tivesse só arroz, você estava comendo. Se tivesse só feijão. Eu fui morar com os americanos, eles não comiam feijão. Pastor João não comia feijão, era só arroz, arroz e batata, arroz e batata, arroz e batata. Né? Aí um dia tinha feijão, eu senti o cheiro de feijão. Né? Tava chegando com ele na hora do almoço, eu senti, é feijão, é feijão, é feijão. Aí só tinha feijão, não tinha arroz. Né? Falei, eu estou tão acostumado a comer arroz e feijão e não tinha, né? Só tinha feijão. E aí, quando só tem feijão, é só feijão lá. Colocava umas batatas no meio lá e aí ficava arroz com batata ou feijão com batata. Eles não conseguiam combinar aquilo que eu gostava muito, né? Até que um dia eles resolveram combinar por misericórdia. E aí não parou mais. Irmãos, repare bem, né? Às vezes nós fazemos de Jesus aquela cereja do bolo.
Ah, só está faltando colocar essa cerejinha aqui, olha. Aí, essa cerejinha é Jesus. A vida está tão boa, está tão maravilhosa, está tão, assim, digníssima. Então, vou trazer Jesus para fazer um complemento aqui na minha vida. Não cometa esse erro em seu pensamento. Jesus, ele não é isso, não. Jesus, ele não pode ser um complemento porque ele veio para nos esvaziar de tudo que tem dentro de nós e nos encher do seu Espírito. Ele veio para nos dar vida, e se ele veio para nos dar vida, sem Jesus não tem vida. Não tem bolo para pôr uma cereja sem Jesus. Não tem arroz e feijão sem Jesus. Não tem comida, porque ele é o maná, ele é a própria comida. Então, quando fala de transformação, nós estamos falando que Jesus entra e ele vai dominar a nossa vida. Temos que dar as áreas da nossa vida aos seus cuidados. E aí, meus irmãos, foi o que aconteceu com o gadareno, e por isso este encontro resultou no quê? Não somente na salvação, na transformação, mas resultou no testemunho. Que testemunho? O gadareno, meus irmãos, ele passa a testemunhar. Uma vez que os demônios saíram dele e foram para os porcos, ele está sentado, vestido, em pleno juízo, ou seja, entregue a Jesus. E aí então, a gente aprende uma coisa aqui. Nessa história, Jesus, ele é bonzinho com todos. Os demônios têm um pedido: queremos entrar nos porcos. Pode ir, eu atendo o pedido de vocês. Os moradores da cidade estão irados com Jesus. Nós queremos que o Senhor vá embora. Tudo bem, vocês não me querem aqui, eu vou atender o pedido de vocês. Eu estou indo embora. E aí vem o gadareno por último e também faz um pedido: Senhor, me deixa ir contigo. Olha aqui, né? Está escrito no versículo 18: entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Ei, Jesus, eu quero ir contigo. E Jesus disse: não. O gadareno foi o único que recebeu um não naquele dia. O nosso testemunho, meus irmãos, de mudança, ele é muito mais útil no lugar onde a gente cai. No lugar que você caiu é o lugar que você deve se levantar. Essa história de cair aqui, fugir, ir para outro lugar e se levantar lá, cuidado, você caiu, você peça perdão, arrependimento, espere a graça de Deus se manifestar, e vai demorar para você se levantar. Não se levanta da hora para o outro. Às vezes, os anos vão passar e as coisas vão continuar difíceis. Mas uma coisa é certa: você deve se levantar onde você caiu. Olha o gadareno. O gadareno, ele faz um pedido, Jesus diz: não, você não pode ir comigo. Vou ter uma coisa para você, gadareno. Versículo 18, 19. Vai para a tua casa, vai lá, vai com a tua mãe, vai com o teu pai, vai com teus irmãos. Eles conheceram você endemoniado. Você batia neles, você atormentava eles, você andava pelado dentro de casa, no meio da rua, não é? Então, agora é o seguinte: vai para a tua casa, vai para os teus. Teus significa cidades. Então você vai lá para a cidade, para a tua vila, para o lugar que você morava, para os teus vizinhos. Todo mundo te conhece lá, todo mundo falava que você era o louco do cemitério. O louco que se cortava, o louco que gritava, o louco que andava pelado. Então, vá lá, volte para lá. E você vai fazer o seguinte: você vai anunciar as grandes coisas que Deus te fez. Meus irmãos, uma pessoa que se converte, ela pode falar as grandes coisas que Deus fez por ela. Uma pessoa que cai e se levanta, ela também é chamada a anunciar como Deus fez grandes coisas, e mais do que isso. Diz no final do versículo 19: e como teve misericórdia de ti. Não é só a ação poderosa de Deus, é a misericórdia de Deus. É Deus olhando para a miséria, como fez com aquele gadareno, recuperando aquele gadareno, salvando aquele gadareno, mudando aquele gadareno, pegando aquele gadareno e falando assim: olha, agora você não é endemoniado mais, agora você é meu missionário. Que grande lição nós temos aqui. O gadareno nos ensina que por mais que o diabo, Satanás, o inimigo de nossas almas, nos desfigure,
totalmente ou em alguma área, por mais que ele faça isso, nós, se levantarmos, nós podemos ser usados por Deus. Ele tem poder de transformar essa alma e salvar essa alma. E o que aconteceu? Versículo 20. Ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Deus fizera, e todos se maravilharam. Eu tenho uma coisa para dizer para os irmãos aqui, interessante nesse versículo. Ele poderia testemunhar apenas na sua cidade, mas aqui está escrito Decápolis. Sabe o que é Decápolis? Decápolis era uma região maior do que a Galileia, que tinha muitas cidades de território. Ele teria que andar um bom percurso a pé. Decápolis é uma palavra grega que significa 10. Deca é 10. 10 policidades, 10 cidades. Então ele passou a ser um missionário de 10 cidades. Quando Jesus volta para Decápolis, no final do seu ministério, o que acontece? Tem 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças, esperando Jesus. Veja que coisa interessante. 4.000 homens, fora mulheres e crianças, esperando Jesus passar por aquele lugar. Como é que eles ficaram sabendo de Jesus? Pelo testemunho de quem? Desse gadareno. Foi quando Jesus fez a segunda multiplicação dos pães. Irmãos, essa é a grande lição. Aqui, nem todos ficam contentes quando Jesus arranca o mal de nós. Toda a cidade ficou triste. Os cuidadores dos porcos, os porqueiros, ficaram tristes. Por quê? Perderam o emprego. O dono dos porcos ficaram tristes. Por quê? Perderam dinheiro, capital. A cidade ficou triste. Por quê? Porque aquilo movimentava a economia da cidade. E fulano não tem mais dinheiro, não vai comprar no mercado. E aí, o que vai acontecer? Vai todo mundo à falência? Se Jesus permanece aqui, vai todo mundo à falência? Eles têm uma palavra para Jesus no versículo 17: retira-te de nós. Olha, rogaram que saísse do seu território. Nem todos ficam contentes se Deus te levanta, se Deus transforma completamente a sua vida, se Deus resolve colocar a mão dele numa área da sua vida e tirar os demônios que ali estão. Nem todos vão ficar contentes. Esse gadareno está feliz, ele está pregando o evangelho. Agora essa cidade está triste, está aborrecida, é contra a salvação daquele homem. Então não se engane, nem todos ficam felizes quando você se arrepende, encontra a salvação, quando você tem uma mudança de vida, quando você abandona o pecado, nem todos vão ficar felizes. Por que as pessoas agem assim? Porque não têm amor pelas almas. Porque eles amam o mundo e o que há no mundo. Irmãos, nós estamos terminando, mas olha aí, eu e você, nós podemos nos identificar com esse gadareno? Quando falamos a princípio, você pode não estar totalmente dominado pelo mal, não está andando pelado, não está gritando aí pelas ruas, não estou gritando pelas ruas, Você não está se cortando, não, também não estou se cortando, não estou fazendo isso, não. Moro no cemitério? Não moro no cemitério, mas como eu disse, o poder das trevas pode nos prender de outras formas, com vícios, costumes maus, pensamentos maus, pela gritaria, pela calúnia, usando os nossos corpos para todo tipo de imoralidade, tomados pela falta de amor e de perdão. São formas que o demônio pode dominar qualquer um de nós. Agora, o que fazer se Satanás nos prendeu em alguma área, ou se está completamente preso? Vamos dizer que não tem uma alma, que tem uma alma que ainda está completamente presa sem Jesus. Olha o que o Davi ele diz no Salmo 18, no versículo 5 e no versículo 6. Está escrito assim, você pode ler lá: as cordas do inferno me envolveram. É mais do que aquela legião, tá? Aquela legião era só 6.000 demônios. Aqui é o inferno todinho. As cordas do inferno me envolveram, os laços da morte me alcançaram. A pessoa está completamente presa.
Davi se sentiu preso. Ele sentiu que ele estava amarrado, que o inferno realmente estava cercando ele. E o que ele fez? O que uma alma que percebe que o demônio realmente está dominando uma área da sua vida, o que ele tem que fazer? Ele diz: na minha aflição eu clamei ao Senhor. Que mais? Eu gritei por socorro ao meu Deus. Grite por socorro. Eloi, Eloi, meu Pai, meu Pai. Grite, clame: Senhor, tem misericórdia de mim. Lembra do cego Bartimeu, filho de Davi? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele correu atrás de Jesus. As pessoas disseram para ele parar de correr, mas ele continuou correndo. Então, se as cordas do inferno estão te envolvendo, se os laços da morte te alcançaram, na minha aflição clamei ao Senhor, eu gritei por socorro ao meu Deus, e Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz. O meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Se você clamar ao Senhor, ele te ouvirá. Uma alma completamente atormentada, clamando ao Senhor, Deus o ouvirá. Um crente que está sendo atormentado em alguma área da sua vida, se ele clamar ao Senhor, Deus o ouvirá. Clame ao Senhor e Ele te atenderá. Como eu disse, Jesus veio para desfazer as obras do diabo, sejam quais forem. Olha o que o salmista, esse versículo é conhecido, né? Salmo 91, versículo 3. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Não somente te livra do mal, como do Covid, né? Está aqui, está lá. Qual é a razão, para a gente poder terminar, qual é a razão pela qual foi possível a transformação desse homem? Por que ele foi transformado? O que trouxe transformação a este homem? É impressionante. Esse homem não podia fazer nada por ele porque ele estava morando sozinho no cemitério abandonado. Ninguém fazia nada por ele. Jesus teve que ir lá. Não foi ele que foi lá onde Jesus estava. Foi Jesus que foi onde ele estava. Então, qual é a razão que tornou possível a transformação desse homem? Uma palavrinha só: substituição. Morri na cruz por ti. O que fazes tu por mim? Repare, irmãos, esse homem estava abandonado para fora da cidade. Jesus, ele foi abandonado por todos e foi levado ou carregou a sua cruz para fora da cidade. Levaram ele para crucificá-lo fora da cidade. Olha, ele está substituindo o gadareno abandonado, posto para fora. Jesus, ele foi abandonado de todos e posto para fora da cidade de Jerusalém. O gadareno clamava pelos montes e sepulcros. Agora é Jesus que está naquele monte, gritando pelo socorro do Pai. Lembra que ele clamou: Eloi, Eloi, lama sabatani, que quer dizer: meu Pai, por que me desamparaste? Ele trocou de lugar com o gadareno. Agora é Jesus que clama de socorro. O gadareno andava sem roupa. Depois ele se vestiu. Por que foi possível o gadareno se vestir? Porque Jesus se despiu. Porque pegaram as suas roupas e arrancaram as suas roupas, lançaram sortes sobre as suas roupas. O gadareno tinha o seu corpo cortado. Jesus substituiu. E ele foi cortado a chicotes, a chibatas, uma coroa de espinhos na sua cabeça, uma lança furando o seu peito no final, e foi o maior de todos os sofrimentos. Você não pode imaginar a grandeza do seu sofrimento, a ponto de Isaías dizer que nem parecia homem, de tão desfigurado que ele ficou. O gadareno vivia numa catacumba, num cemitério, numa cova. Mas ele saiu de lá para viver uma vida abundante. Sabe por quê? Porque Jesus tomou o seu lugar.
Jesus, ele foi lá e fez o quê? Foi morar na catacumba. Ele foi morto, sepultado no túmulo de José de Arimateia. Trocou de lugar. Como eu disse lá aquele salmo no capítulo 18, quando diz que as cordas do inferno me envolveram, o endemoniado tinha uma legião. Agora Jesus, ele foi envolto pelas cordas do inferno. Por isso ele disse: meu Pai, por que me abandonaste? Não é uma coisa maravilhosa? Não é uma troca maravilhosa? Quando Isaías diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz recaiu sobre Ele. Tem coisa mais maravilhosa que isso, essa substituição? Irmãos, aquele homem ele só foi salvo, ele só teve uma mudança de vida, não porque ele quis, não porque ele era bom, mas porque Jesus tomou o seu lugar. Isso torna possível qualquer pessoa ser transformada, qualquer área de nossa vida ser entregue nas mãos do Senhor. Se tem alguma área da sua vida que está com problema, vamos fazer como o salmista. Ele disse: gritei por socorro ao meu Deus e do seu templo ele ouviu a minha voz. Clamemos ao Senhor.